Dando continuidade à segunda parte do programa The Search, segunda temporada, promovido pela Quarter Sports. Segunda parte do programa com o nosso amigo Evelino Rocha, fenômeno do treinamento dos cavalos de 3 tambores. Obrigado, Chico. É um prazer estar aqui novamente para a gente gravar essa segunda parte aí. Agora, no outro dia a gente gravou aí a parte de flexionamento, falamos um pouco da minha história. E quem não assistiu ainda pode voltar aí no canal aí, assistir a primeira parte. E aqui a segunda parte já vamos falar dos exercícios já com um tambor, com 2 tambor, com um tambor de trote, um tambor a galope. E depois nós já vamos para o percurso para tocar aí. E também quero agradecer aí ao Quarter Sports e o programa The Search, que vem com esse belo trabalho aí que a gente falou até no primeiro episódio aí, na primeira parte. O quanto é importante, principalmente para as pessoas que não têm acesso, que moram mais longe, a ter, com esse programa, o The Search, ter acesso a essas informações que talvez a pessoa teria que pegar um avião ou um ônibus, gastar um monte de dinheiro para fazer um curso, ou talvez ter alguém na região que incentive, leve alguém lá para dar um curso. Então é só você clicar no YouTube, rapidinho você consegue ter acesso a tudo isso aí. Vale a pena dizer que todas essas informações é tudo gratuito no YouTube. Entendeu? O melhor de tudo é isso, né? É gratuito, acessou o canal da Quarter Sports lá, Não tem custo, você não tem que pegar ônibus, não tem que pegar avião, nem tem que pagar clínica. Não, é tudo gratuito. Assim, na verdade, assim, só para concluir, nós já vamos mexer com os cavalos aqui rapidinho. Parabenizar você aí, Chico, o pessoal que é responsável aí, o pessoal da filmagem está aqui, o Marioto, o outro rapaz está ali filmando, por doar o tempo seus aí para vir fazer um negócio desse aí. Às vezes a gente não sabe, mas com esse incentivo seus aí, vocês talvez muda a vida de muita gente. Então, parabéns, de verdade. E eu que agradeço você por você doar um pouquinho dessa vida que você tem no cavalo, de toda essa experiência, desse fenômeno que você é no cavalo, de você doar um pouquinho dessa experiência pra gente, essas informações, que a gente sabe que isso daí você não adquiriu hoje, né? Isso daí foi toda uma história de vida e você está contribuindo não só com o canal, mas assim com todo o meio do cavalo, né? Todo o meio equestre do Brasil e do mundo, né? Porque estando lá disponível, qualquer um pode assistir, né? Agradeço também o pessoal aqui do Arazopone também, né? Toda essa infraestrutura, tudo, né? Todos os patrocinadores aí também, que vem ajudando você e ajuda a gente também, né? Que faz acontecer a coisa. Então, pessoal, no primeiro episódio aí, a gente falou dos flexionamentos e tudo, então lá eu mostrei tudo que eu preciso para chegar aqui. Então lá está o flexionamento de arco simples, na posição 1 e 2, flexionamento arco reverso, a parte de guiar, a parte de seguir o focinho. Então tá tudo, lógico, resumido ali dentro daquele capítulo, mas está tudo lá. Então depois que eu acabo aquela parte, eu começo a apresentar o cavalo tambor, que é o que eu vou fazer com ele daqui para frente, que iniciei esse cavalo para eu correr tambor com ele, é a minha modalidade, é a modalidade que eu pratico. Então eu imagino uma distância aqui no tambor de 1,5 m, 2 metros, e eu quero ficar equilibrado nessa distância. Eu não quero, hora nenhuma, que meu cavalo se aproxime do tambor e nem se afaste. Então qual é o intuito meu com esse trabalho desse flexionamento aqui? É que o cavalo aprenda a se manter equilibrado em volta do tambor. Por que eu falo equilibrado em volta do tambor? Porque tem muito cavalo, vai chegando perto do tambor, ele desequilibra. Eu vou mudar a posição aqui só para vocês conseguirem ter uma noção disso. Por exemplo, se eu chego um cavalo aqui para virar o tambor e eu chego aqui, ele está desequilibrado e eu encurto aqui, quando eu encurto esse espaço, eu não tenho espaço para trabalhar. Como é que eu vou fazer meu cavalo passar a mão de fora por cima da mão de dentro se eu não tenho espaço para trabalhar? Então isso volta lá no passo que eu falei lá atrás. O que o cavalo de tambor tem que ser forward, que é aquela palavra americana, em inglês, que nós usamos lá atrás, de o cavalo o tempo todo está andando para frente. Porque eu preciso de espaço para trabalhar. Para eu ter espaço para trabalhar não significa que eu tenho que estar longe, não. Meu cavalo não tem que cair. Eu posso trabalhar colado no tambor, mais perto do tambor, mas sem que meu cavalo caia.
toda hora que meu cavalo desequilibra e cai, ou desequilibra para fora, que é quando o cavalo desliga, desconecta do tambor, eu estou perdendo a precisão no meu movimento. Então eu quero estar sempre que o cavalo mantenha a distância que eu imaginei, que seja 1 metro, se você quiser depois mais para frente fazer, se você sentir que seu cavalo está fazendo tão bem, quer diminuir, não tem problema. Quando eu estou no percurso eu faço bem mais perto, vocês vão ver depois na hora que a gente chegar lá, mas aqui eu estou apresentando o tambor para o potro, então eu tenho que trabalhar numa distância que fique confortável para mim e para o potro, então não adianta eu dificultar demais, trazer muito para perto. Mas o mais importante vocês entenderem é o cavalo não perder a posição, não fazer aqui, ó, se o meu cavalo cair aqui, ó, o tambor já está fora da posição que eu quero. Porque como é que eu vou dar? Eu vou ter que interferir, jogar o cavalo para fora, então eu tenho que manter a posição. Então da mesma forma lá no flexionamento na posição 1, eu vou começar com esse cavalo, manter a distância e vou começar com ele na posição 1 do flexionamento. Então toda vez que eu precisar, que eu tiver com um cavalo que está escapando o ombro, eu sentir que esse cavalo está muito dobrado em volta do tambor, eu vou voltar aonde? Na minha caixa de ferramenta, onde é que tem o quê? A posição número 1. Então eu vou mostrar para o meu cavalo, eu quero que você fique no meio das rédeas, no meio das pernas. Então eu vou apresentar o cavalo, o tambor dessa forma. Então eu quero que ele aprenda a ficar aqui, eu vou pôr o posicionamento e vou dar liberdade. Ele vai desconectar, se ele desconectar eu coloco de novo. E sempre ensinando, andar para frente, andar para frente. Quando eu tenho isso aqui, só para vocês conseguirem pegar, porque eu sei que está todo mundo aí com vontade de chegar lá nos 3 tambores, então só para vocês entenderem o porquê que isso aqui funciona e qual a função disso tudo. Quando o meu cavalo não cai o ombro, eu consigo fechar o movimento, fechar a curva sem parar o movimento, sempre andando para frente. Tá vendo? Sempre andando para frente. Então meu cavalo está sempre se impulsionando. Então por isso que é importante eu ensinar meu potro aqui, ó, a andar para frente na posição, sempre andar para frente. Então, às vezes a gente confunde, a gente quer virar perto, a gente quer que o cavalo faça força, só que a gente esquece de toda cadeia de preparação que a gente tem para fazer o cavalo fazer esse movimento bem feito. E aí a gente só pensa na prova. A gente esquece que tem toda uma preparação, uma base para o cavalo fazer esse movimento bem feito. Então, ó, o cavalo está aqui, ó, ele está no meio aqui, eu consigo fechar, ó, sem ele parar o movimento. E sem ficar com o ombro para fora, sempre no meio das 2 rédeas. Por quê? Ó? Vou dar outra dica que eu acho que é importante para vocês. Quando você estiver treinando lá no tambor, mas já está aqui, não vamos perder o fio da meada. Por que que meu cavalo consegue andar aqui perto, sem parar o movimento e andando para frente? O tambor está sempre atrás da minha perna. Toda vez que você for treinar um cavalo de tambor, deixa o tambor sempre atrás da sua perna. Sempre atrás da minha perna. Por que que meu cavalo consegue fechar? Porque o tambor está atrás da minha perna. Ele está fechando lá na frente, não aqui. Quando o tambor está atrás da minha perna, o cavalo fecha aqui, ó. E aí, quando o cavalo fecha aqui, eu perdi o movimento. Eu não tenho por onde eu ir. Aqui eu bloqueei o movimento. O tambor não está atrás da minha perna, está na frente da minha perna. Então meu cavalo tem que quebrar a curva com o tambor sempre atrás da minha perna. E são coisas que, tipo assim, a gente vai na prova, a gente vê muita gente treinando, a gente vê muita gente ganhando e você vê que tem muita gente que não entende coisas básicas de como a modalidade funciona. Coisas básicas que poderiam, tipo assim, ajudar a pessoa... como diz o outro. A verdade é que são detalhes que faz a diferença, né? É uma diferença grande que facilita a vida infinitamente. Mas para você conseguir entender ou aprender essas coisas, você tem que ter sede de aprender, né, Chico? Se você acha que você é bom do jeito que você faz e você não procura melhorar, todo dia eu estou lendo, todo dia eu estou assistindo vídeo, eu acompanho as provas aqui, eu acompanho as provas nos Estados Unidos, eu acompanho algumas pessoas aqui treinando nas provas, eu estou sempre vendo por que isso acontece, por que é isso, eu estou sempre estudando, quando eu tenho oportunidade eu pergunto também. Então a gente tem que buscar aprender. Acho que o mais importante de tudo, hoje até o Du falou com a gente mais cedo, a gente não pode se acomodar. Então a pessoa que acha que ela sabe demais, ela está numa zona de conforto que ela acomodou. Eu sei, não preciso mais. Então quando acontece isso, você deixa de aprender. Quando você deixa de aprender, você deixa de evoluir. Na verdade, né, Evelino, o aprendizado é uma eterna evolução, né, cara? É uma eterna evolução. A gente, a partir do momento, igual você falou, que a gente se acomodar, é onde a gente para de evoluir e é onde a gente fica estagnado e depois não sabe por que a coisa às vezes não acontece, né?
Isso aí. É bem isso. E às vezes mas já aconteceu assim comigo. Até recentemente aí eu voltei e eu não conseguia ter os mesmos movimentos do braço, porque eu tive um acidente. E acho que todo mundo sabe. Acho que não tem necessidade de ficar falando isso aqui, que não quero usar nada disso como muleta. Mas eu tive que fazer algumas adaptações para eu conseguir voltar a correr, porque eu ainda não tinha força no braço e eu não conseguia, por exemplo, fazer um arco reverso com o cavalo nessa posição de mão. Entendeu? Então, Teve uma limitação física, né? Física. Então eu acabei tendo que fazer algumas adaptações no treinamento e que a princípio me trouxe bastante dificuldade com os cavalos, algumas coisas que eu não conseguia fazer e eu ficava irritado comigo mesmo, porque eu não conseguia fazer uma coisa que eu fiz a vida inteira, um exemplo. Mas fiz algumas adaptações, eu consegui correr. O resto do ano passado foi quando eu voltei, consegui ganhar a prova, consegui correr 16 baixo de novo. Mas eu sabia que eu tinha aquelas limitações. E depois disso eu desenvolvi através de tudo isso aí uma nova forma de enxergar o cavalo. Porque eu fui obrigado a fazer uma coisa que eu não estava fazendo, então se eu não tivesse acontecido isso, talvez eu não tinha chegado, por exemplo, essa posição 1 que você está vendo aqui que eu fiz, ela apareceu no meu machucado. Entendeu? Eu busquei uma coisa para me facilitar e eu vi que facilitou muito mais para os cavalos. Antes o que acontecia? Era a posição 2 mais leve, tipo menos flexionado. E aí eu vi que a posição 1, depois que eu não conseguia fazer lá, eu tinha que trabalhar com a mão aqui, que eu não conseguia erguer o ombro. E aí eu comecei a trabalhar desse jeito, então isso aí, tipo assim, me despertou para uma outra possibilidade, melhorou meus cavalos e eu para te falar a verdade, eu acho que eu vou começar a colher mais os frutos disso da agora para frente, que agora eu consegui encaixar isso aí dentro do meu programa de treinamento, porque eu descobri um negócio, só que eu não sabia onde é que eu ia enfiar. Falei, será que vai estragar tudo daqui para frente se eu pôr esse negócio aqui? Aí eu fui aos pouquinhos, fui ajeitando e agora eu consegui encaixar e eu tô vendo os cavalos já correndo bem, já assim, mais fácil até. Isso, então da agora para frente eu acho que as coisas vão ser melhor ainda e foi legal de você vir aqui, de fazer isso aí, porque é como se eu pudesse fazer uma atualização para as pessoas que já fizeram curso comigo há alguns anos atrás, que eu não falei isso, galera, por que você está falando? Mas não é porque eu dei um curso e não ensinei tudo que eu não sabia, porque eu realmente não fazia isso e agora eu estou fazendo. Aconteceu por causa do acidente, então quem puder entrar lá e assistir e dar uma atualizada no app do curso, é só clicar lá. Aí agora vamos fazer aí o exercício, esse mesmo exercício só na posição 2. Exigir um pouquinho mais do cavalo e aí nós vamos trazer o quê? O cavalo mais para perto do tambor. Porque agora nós vamos estar o quê? Com o cavalo mais flexionado. Então eu consigo trabalhar esse cavalo mais perto do tambor agora porque eu tenho flexão para fazê-lo andar para frente. Antes, do jeito que eu estava na posição 1, se eu colocasse ele muito próximo do tambor, eu ia bloquear o movimento com o tambor do meu lado, porque eu não tinha flexão para arredondar em volta do tambor. Com o corpo mais arqueado ainda. Arqueado. Aí lembra, pessoal, que lá na primeira aula tem esse flexionamento aqui, a gente ensinando esse flexionamento posição 2, arco simples na posição 2. Então quem perdeu, corre lá e assiste, porque vai ser muito importante para vocês fazerem isso aqui. Então, é o mesmo esquema lá, a mão de dentro no sentido do ombro de fora, ó, e o cavalo andando lá, ó, passando a mão lá. Ó. Então vocês notam que tudo que eu estou fazendo aqui, eu fiz antes lá com o cavalo. Então eu preparei esse cavalo para chegar aqui. Ele não chegou aqui, a única coisa diferente que ele está vendo aqui é o tambor. Que agora ele tem um ponto fixo, né? Isso. Ele tem uns pontos que, vou falar, às vezes quer cheirar o tambor e tudo, nunca viu, tudo é raro hoje em dia, o cavalo fica assustando com essas coisas, mas acontece. E aí você chegou, deixou cheirar, acostumou, pode começar a trabalhar do lado. E aqui, ó, gente, uma coisa que é importante, toda vez que você for trabalhar esse exercício aqui, os próximos nós vamos falar, desconecta o cavalo para você parar e descansar. Não para o cavalo aqui dentro do exercício. Eu não quero que o meu cavalo imagine que ele tem que descansar aqui dentro. Aqui é o lugar dele andar para frente. Então quero ele forward aqui o tempo inteiro, andando para frente o tempo inteiro. Então ótimo, tá equilibrado, tá certinho, vou sair. Aí eu deixo ele desconectar
Eu vou mais longe, parei, aqui eu descansei, então lá não. Eu tenho que sair do exercício para descansar. Eu não quero ter muita gente tá fazendo ali, aí tá fez e para o cavalo lá dentro. É igual lá no tambor, vou mostrar que eu quebro o tambor em 3 partes. Então são 3 tambores, os cavalos quando tá mais adiantado, eu termino um, quando fez força, saiu. Força não é sair rápido, é sair bem posicionado. Fez força, saiu bem posicionado do tambor, eu deixo 2 metros para frente, paro, descansa. Não precisa cozinhar o cavalo ali. Mostra para ele, pô, você descansou aqui porque você pôs o pé certo, impulsionou certo, saiu do tambor. Ó. Ele estando na posição, ele vai conseguir fazer força na hora certa, né? Isso aí é igual você engatilhar. Eu vou estar engatilhando, 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 para na hora certa eu só apertar o gatilho. Só vou puxar aqui só para dar o start. Agora, se eu treino esse cavalo ensinando ele a fazer força e com pressão o tempo inteiro, a primeira coisa que eu vou acabar com ele, eu vou ferrar os tendão dele. Que eu vou estar trabalhando ele num alto nível, sempre, o tempo inteiro fazendo força, e aí volta o que a gente falou na primeira parte. Eu não quero meu cavalo tenso em volta do tambor, eu quero meu cavalo igual esse cavalo estava trotando ali, relaxado, a passada comprida. Entendeu? Ele alonga e ele relaxado, ele alongado, ele sempre vai alongar, passar, sempre vai estar trabalhando mais por baixo do que por cima, né? Isso aí, então a curva que ele alongado, ele ia fazer em 2 pontos, ele tenso, ele vai ter que quicar, ele vai ter que, não é nem quicar, não vou usar essa palavra quicar para a pessoa não imaginar que o cavalo não está pondo o pé, né? É como se ele tivesse que picotar essa curva em mais partes, porque ele está mais curto. Está encurtado, então ele tem que dar mais passadinhas para fazer em volta do tambor. Se ele tivesse alongado, ele ia lá no fundo e... Uau. Tem uns que a gente pode fazer até o que a gente fala no laço, às vezes aquele efeito gangorra, né? Tá tão encurtado que ele fica... Na rédea a gente chamava de galope coelho, que fica assim, ó, pequenininho. Mas tudo que você faz para um lado, você faz para o outro. Eu só não vou fazer... Tipo assim, repetir tudo aqui, gente. Agora quando eu for, por exemplo, fazer o outro exercício, eu vou fazer pela direita. Eu só não faço porque, tipo assim, nós estamos querendo economizar, que nós temos o dia inteiro aqui de gravação, mostrando o percurso. Então o máximo que eu economizar, isso, o máximo que eu puder economizar o cavalo, eu vou, vai me ajudar para a hora que eu estiver chegando lá. Ele tá bem, tá com fôlego para fazer, entendeu? Então mas tudo que vocês me verem fazendo, a não ser lá atrás que eu mostrei as transições de um lado para o outro, aí eu tive que mostrar lá na primeira parte, de um lado para o outro, aí a gente sai, pega, até mostrei na outra guinha Rosilha, que a gente quis entrar antes, pôs para andar para frente, agora aqui não, é só um tambor, é fazer isso aí que eu fiz, sair e descansar. Descansou, volta lá e faz para a direita, exatamente a mesma coisa. Potrinhos você define bem para eles poderem entender, né? O que é um lado, o que é o outro. Então esse primeiro tambor é isso, e aí tem posição 1 mais alinhado, só o cantinho do olho para dentro, depois posição 2, que é essa que nós acabamos de fazer. E agora nós vamos trabalhar o 8, o exercício de 8, beleza? Oi, Evelino, agora a gente saiu da mexida com um tambor só, né? Posição 1 e 2. Agora você vai mostrar pra gente com 2 tambores. Isso aí, Chico. Então os 2 tambores aqui, o que acontece? Ele é a continuação, é como se fosse a continuação de um tambor só, porque eu vou trabalhar em volta. A diferença no 8 aqui é o quê? Eu vou ter a transição de um lado para o outro. Então eu já vou ensinar meu potro a chegar, se preparar para a entrada e ir até no fundo e continuar o movimento forward, para frente. Com isso daí você também tem você vai adquirindo um controle melhor da frente do seu cavalo também? Sim, também. Aqui na verdade assim, Chico, o que você falou aí nem da frente, do corpo do seu cavalo, né? Isso, é exatamente isso que eu ia falar. Tipo assim, foi bem perspicaz assim, a sua colocação, porque tipo assim, a gente vai aumentando o nível para o cavalo, assim, de certa forma, de dificuldade, colocando essas entradas de um lado para o outro, isso aí faz com que vocês comecem a ter controle de toda a parte do cavalo. Então, da frente, do meio, daqui, que você vai começando a usar a perna, no meio da rédea, para fazer esse cavalo se movimentar para frente e chegar até onde você quer. Mas, assim, se você me perguntasse, qual é a raiz disso tudo aqui? O que você quer com isso aqui? Se fosse para você falar um ponto, eu sei que tudo isso aí vai trabalhar seu cavalo e ótimo, vai fazer andar para frente, vai fazer andar arqueado, mas o que você quer quando você ensina, que você está preparando o cavalo para fazer isso aqui? Eu quero que ele aprenda a mudar de direção, mudar o corpo de um lado para o outro e a se preparar e entrar na curva. Então eu estou preparando meu cavalo aqui para que eu chegar no tambor lá, ele saber entrar no tambor. O do tambor de um tambor só fica várias vezes na mesma posição e volta para o quê? Treinando só o que a gente falou lá, equilíbrio. Estou treinando equilíbrio aqui não, além de eu continuar treinando equilíbrio, eu estou treinando
o approach, a entrada, a aproximação. Então, para hora que eu for lá no tambor, eu não vou ter problema com isso. É lógico, o cavalo vai... É para você jogar assim, o seu cavalo vai adquirindo mais responsabilidade, você vai dando liberdade para ele ter mais responsabilidade para na hora da entrada, para tudo. Você já vai jogando essa informação para ele. Isso aí. E aí isso aqui é como se eu pegasse, colocasse alguns tijolinhos nessa base do percurso, mais alguns tijolinhos na base do percurso que eu quero ter lá. Eu quero ter isso aqui também pronto aqui fora. Para você exigir menos o possível lá. E ele está preparado aqui. Exatamente. Vamos começar então. É de trote. Aqui eu não uso, a não ser que eu precise, a posição 1, a não ser que eu tenha um cavalo que está com o ombro para fora. Eu vou usar, mas o que eu já trabalho na posição 2, esse exercício do 8. E outra coisa que é importante, esse exercício 1, da posição 1, e que eu fiz posição 1 e 2 com um tambor só a trote, e o que nós vamos fazer depois aqui, que é o de galope, em volta de um tambor só, não é uma coisa que eu faço depois mais para frente. Esse é o único exercício que eu continuo fazendo mesmo depois dos cavalos prontos. Então esse aqui eu continuo fazendo mesmo depois dos cavalos prontos. Isso é uma coisa importante vocês saberem. Eu não faço todos os dias, eu não quero que o meu trabalho com cavalo seja maçante. Eu faço a mesma coisa todos os dias, só que de forma diferente. Que eu quero a mente do meu cavalo sadia. Então isso aqui é uma coisa que eu faço talvez segunda e quinta. Na outra semana talvez eu faça... eu faço terça e quinta. Na outra semana talvez eu faça segunda, quarta e sexta, entendeu? Para ir variando. Você quer que isso aqui seja um exercício e não um vício. Não um vício, isso aí. Vamos lá? Então tá. Lembrando, gente, que o ponto principal é o cavalo tem que chegar, começar a curva quando minha perna estiver do lado do tambor. Então esse aqui é uma coisa que você vai usar aqui e vai usar lá. Então a perna minha, eu estou vindo numa linha, a perna minha está aproximando aqui, ó, do meio do tambor, eu começo a curva. Então eu entro, ó, com 50% de trás e com 50% da frente. Então, pá, ó. Andou, não precisa eu ficar macetando o cavalo aqui. O cavalo está equilibrado, o que eu estou treinando aqui é o quê? É esse approach, ó, do cavalo andar para frente. Aí eu já começo a trabalhar um pouquinho mais ajustado no tambor, que lá na frente eu já vou ir para lá. Eu acho que você tem que ir. Então eu entro com espaço, deixo o cavalo continuar andando para frente, exige um pouquinho mais na saída, quis antecipar a saída, eu segurei de novo, soltei, lá de novo para frente, ó, levei a perna, ó, os 50% para fazer o cavalo andar para frente lá, ó. E você tem que estar ligado sempre quando ele quiser tomar a atitude. Isso aí, ó, pegou, ó, chegou lá, ó. Sempre andando para frente, ó. Peguei, dei a primeira aqui, já vou trazer perto para sair. Levei de novo lá no outro, ó. Ele quis cair o circo, você viu? Quis fechar a curva antes, ó. Levei os outros, pus ele para andar mais para frente lá. Nessa, por que vai acontecer? Eu não vou sair, porque eu estou percebendo que o meu cavalo está querendo já finalizar para ir para um lado para o outro. Então eu vou, naquele tambor lá, não vou finalizar. Vou agora. Lá de novo, eu deixei ele andando para frente, quero ver se ele chega lá no fundo. Aí, ó. O que eu fiz? Eu fui agressivo com ele, nada, eu só mudei a forma dele enxergar o exercício. Eu parei de deixar ele fechar, porque ele está com muita sede de fazer isso. Então para ele é uma coisa que ele aprendeu mesmo. Então eu só quero agora o quê? Que ele ande para frente. Então andou, saiu, mesma coisa. Desligo do exercício. Esse aqui, se vocês quiserem entrar igual de lá, eu entrei do lado que o Chico tá, vim pra cá e trabalhei tudo pra cá. Aqui não tem jeito, você trabalha o cavalo pros dois lados, é o 8, entendeu? Ah, eu quero fazer entrando pro outro lado, não tem problema. Eu acho que não tem necessidade, entendeu? Você já trabalha amanhã, depois da manhã você vai montar, em vez de você entrar por aí, é o que eu faço aqui, eu entro por aqui. Pode pôr o tambor em outros lugares também? Também, não tem problema. Eu aqui, por exemplo, eu deixo montado aqui no começo, porque pra lá tá o percurso. Entendeu? Então lá fica o percurso, eu trabalho aqui e depois eu vou para lá. Então, mas é isso aí. Hoje, por exemplo, vamos supor que essa semana eu vou trabalhar terça e quinta. Então, na terça eu vou entrar de lá, vindo da cerca para cá. Na quinta eu venho do meio da pista para entrar para cá. Não muda nada. Eu vou continuar trabalhando o cavalo para os dois lados, só entrei de lugares diferentes. Entendeu? Aí finalizando aqui agora, eu acho que ficou claro aí, né, Chico? Você que está de fora aí, acho que isso é mais
Tem mais o feeling aí para falar, que se tiver alguma dúvida aí, se você quiser fazer alguma pergunta, eu tô no modo curso, então eu vou igual a metralhadora, então vai me ajudando aí. Que no curso normal tem 30 pessoas fazendo pergunta, então sempre tem alguém para te parar, para te interromper. Vai. Não, mas o legal é isso, você deu continuidade ao pensamento, é isso daí que a gente quer, entendeu? Às vezes se a gente interromper muito, acaba cortando a continuação do seu pensamento aí no que você está falando. E é por isso que eu não te interrompi quase nada, porque eu quero que você tenha continuidade na sua fala e a continuidade no que você está fazendo para a pessoa conseguir entender melhor. Porque toda vez que a gente para um pouco, esfria aquilo que você estava falando. E eu não quero isso daí, eu quero que tenha um entendimento mesmo contínuo daquilo que você está falando. Então aqui ficou tudo bem claro, né, Chico? Eu acho que não tem segredo assim, né? Resumindo aqui, esse exercício. Assim, algumas dificuldades que pode aparecer é o cavalo querer antecipar, né? Ou o cavalo querer sair antes, né? Com isso, às vezes, você dá um giro a mais, é mais ou menos isso. Isso, e uma coisa assim que é o chave do negócio aqui, Chico, é a pessoa assim, a pessoa continuar com o cavalo até a perna chegar do lado e o que? Aí volta lá o que nós usamos no tambor 1 de trote, posição 1 e 2, deixar o tambor sempre atrás da perna, deixar o cavalo equilibrado. Aqui o que aconteceu? Eu impus um pouquinho mais de dificuldade, eu trouxe o cavalo um pouco mais para perto. Por quê? Porque eu sei que esse cavalo consegue andar bem para frente, mas se eu tiver um potro que eu vou apresentar aqui a primeira vez, ele não está no nível de andar bem para frente de jeito, não adianta eu pegar ele e colar ele na lata para ele andar para frente, porque aí eu vou dificultar um trabalho. E aí eu vou criar um impasse com ele aqui. Isso aí, exatamente. Então, assim, eu tenho que, lógico, eu tenho que pedir o cavalo a evolução, mas eu também tenho que respeitar o nível de evolução que cada cavalo tem. Então não adianta eu pegar e meter o cacete no cavalo e falar, tipo assim, amanhã eu quero meu cavalo fazer. Não. Amanhã nós vamos estar melhor do que está hoje. Ou talvez amanhã eu não consiga evoluir nada, depois da manhã eu consigo evoluir 2 passos, entendeu? Vamos resumir assim, como até sua metodologia step by step, é como se realmente a criança estivesse na primeira série e você passar a lição da primeira série, né? Não a criança na primeira série e você querer que ela faça a lição da 5ª e da 6ª série. Você deixar a escadinha evoluir do treinamento. Isso, exatamente. Isso aí para mim é tudo, Chico. Você pegou realmente o fio da meada do meu pensamento, é esse. E eu olho para o cavalo, é como eu vi minha filha crescer, eu vi ela aprender a engatinhar, depois eu vi ela aprender a andar de arrastar a bundinha, depois eu vi ela andar pegando nas coisas. Então eu enxergo o cavalo exatamente dessa forma. E eu até tenho um artigo meu de 2019 na revista Barrel Horse News, que é uma revista americana, e lá tem artigos de vários cavalos. E a coisa que a editora pediu, eu quero que você fale alguma coisa que é a sua essência, que é o que você pensa no cavalo. Então eu tenho um ditado comigo, que foi o que eu escrevi lá, se um cavalo evoluísse 1% por dia, que se você olhar 1%, nossa, 1% é pouquíssimo, né? Em 100 montadas, eu tinha um cavalo pronto. Então dá para notar que um cavalo evolui bem menos que 1% por dia. Eu demoro 2 anos para me treinar um potro e depois mais um tempo para ele ficar, talvez, o cavalo excepcional que ele pode ser. Criar solidez. Então, se você olhar por essa ótica, você vai ver que você tem que agradecer todo o pouco que o cavalo te entrega. E vai ter dias que ele vai te entregar um pouquinho, mas vai ter dia que ele vai te entregar até os 1% mesmo. E ele vai evoluir tanto. No terceiro dia dele andar para trás. Né? E sim, foi o que eu falei antes. Talvez hoje você anda um passo para trás, amanhã você dá 3 para frente. Só que a gente tem que entender que isso aí funciona e que isso é um mecanismo que tem dentro do nosso treinamento. E não achar que isso é uma atitude contrária, que, meu Deus, está tudo dando errado, meu programa de treinamento não vale nada, é uma merda. Você tem que aprender a conviver com isso aí. Entendeu? E aí você vai conseguir filtrar essas coisas com a melhor qualidade. E mesmo quando você tiver um cavalo difícil, você vai, depois que você finalizar ele, você vai, nossa, como eu aprendi com esse cavalo, entendeu? Esse cavalo me ensinou muito mais que os outros cavalos muito fáceis que eu montei. Vai ser um cavalo que talvez eu vou ligar pro Chico, eu tô com o cavalo assim, assado, cara, o que você faria?
Velino, eu já tive cavalo assim, eu fiz isso, deu certo, pô, eu aprendi, eu evoluí, eu melhorei, eu saí de onde eu estava, eu subi um degrau a mais. Então isso é que é o importante. Sem dizer que a gente não está mexendo com robô, né? É um ser vivo, né, cara? E o ser vivo, ele tem dia bom, tem dia ruim, né? É isso aí. E acontece não só com a gente, né? Com o animal também. Também, com certeza. A diferença é que a gente sabe falar, né, Chico? Pô, hoje eu não tô bom, não. Mexe comigo não, que hoje eu tô problema. Aí o cavalo não sabe falar, assim, é lógico que a gente que convive com o cavalo, a gente percebe, até pelo olhar e gente que presta atenção, pelo jeito que o cavalo tá, se ele tá mais para baixo, talvez você tá com alguma dor, a gente montando, a gente percebe que o cavalo tá um pouco mais rígido de um lado e tá tenso, mas não é uma coisa tão fácil, né? Não é um negócio que igual a gente chega e fala, ô, hoje eu não tô bom não, hoje eu não vou nem mexer desse lado, não mexe comigo para a esquerda não, que para a esquerda hoje eu tô azedo. Aí você pega uma égua, que tem a parte do cio, que mexe com parte de hormônio, deixa toda ela dolorida. E aí às vezes a égua tá diferente e a gente não entende, né? Porque pode acontecer, né? O hormônio deixa, né? Altera todo... Tem éguas aqui mesmo que eu monto, que o dia que ela tá no cio é melhor largar para lá, porque não tem... É você perder tempo, é perder tempo. Melhor, passou, volta a montar, tá melhor do que se você estivesse mexendo. É isso aí. Então pessoal, então nós já trabalhamos nosso cavalo na posição 1 e 2 com um tambor só a trote. Nós já trabalhamos o 8 que a gente trabalhou dos dois lados. E agora nós vamos fazer o um tambor só que a galope. Então nós vamos ter tudo que nós precisamos para treinar o percurso. Nós vamos ter um cavalo que sabe ficar equilibrado em volta de um tambor. Nós vamos ter um cavalo que sabe fazer uma transição de um lado para o outro, que é como se eu estivesse saindo do primeiro e indo para o segundo, mudando de lado, que nós trabalhamos isso no 8. E agora nós precisamos que o cavalo saiba galopar em volta do tambor para na hora que eu for no percurso eu não ter briga. Então lá eu não quero ter briga, lá eu quero que seja a coisa melhor para o cavalo, a melhor parte do treinamento do cavalo vai ser lá. Então agora nós vamos treinar esse um tambor de galope aí, depois que a gente já fez o um tambor de trote dos dois lados, posição 1 e 2 e já fizemos o de trote, o exercício que é o 8, que é o exercício número 2 e agora vamos para o 3 no galope aí. Você está preparando todo o seu cavalo fora para introduzir ele no percurso já sabendo aquilo que ele tem que fazer com o tambor. Praticamente a única coisa que eu vou ensinar o cavalo, o poto, esse poto nas primeiras vezes é o caminho que ele tem que seguir, porque ele já sabe trabalhar em volta de um tambor. Então vou ensinar para ele as 4 retas, a reta do partidor para o primeiro, a reta do primeiro para o segundo, a reta do segundo para o terceiro e a reta final, que é ensinar ele a vir alinhado até na cerca. É reta com alinhamento. É reta com alinhamento. Entendi. Então vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Então esse de galope, eu gosto de começar ele, de vir galopando e entrar. Então eu não gosto de começar já galopar ali em volta do tambor. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar agora para a direita, porque como a gente falou nos vídeos passados aí, a gente está economizando o cavalo para a gente fazer as gravações, o máximo de gravação que a gente puder fazer com esse cavalo. Então eu trabalhei toda a parte de trote ali com ele para a esquerda e agora vamos fazer a de galope com ele para a direita. Lembrando que tudo que você faz para a esquerda, você faz para a direita. Legal. Então vamos lá. Aqui a diferença é que eu já não faço mais na posição 1, eu já mantenho o cavalo um pouco mais já na posição 2. E aí eu pego, ó, eu empurro 50% que da perna para trás lá ó, com essa rédea, ó. Empurrei lá, saiu, eu entro com o outro para sentir que o cavalo tá vindo na minha rédea, entendeu? Eu quero ele levinho aqui em volta do tambor. Então eu quero entrar ó, com 50% da rédea de dentro, lá, ó, tirar lá e entrar com o outro aqui, sentir se tá vindo, ó. A paleta não tá ficando para fora. É como se eu fizesse pequenas quinas, como se já estivesse realmente dobrando uma esquina. Só que é tão sutil que eu só sinto aqui no meu cavalo que olha para quem está olhando o movimento, parece que é um círculo contínuo o tempo inteiro. Mas é só ó, quininha, quininha. Toda vez que eu faço aqui, ó, que eu fecho os dedos na rédea, ó, quininha, quininha. Então, para que serve isso? Eu vou mostrar para vocês agora, porque eu estou ensinando isso pro meu poto. Que aí, a hora que eu estiver galopando com ele, vamos imaginar que aqui é o primeiro e o segundo tá lá naquela direção. Então eu vou vir, ó, sai aqui, ó, quininha.
cavalo já acaba o círculo alinhado. Acaba o círculo, o movimento é para frente, aí eu faço a última saída como se fosse uma quinona mesmo, aquela que eu preciso que o cavalo dobre mais, mas para eu fazer isso eu tenho que ter o quê? Um cavalo preparado, que saiba fazer. Se eu tenho um cavalo que eu estou toda hora desentortando ele em volta do tambor, galopar o circo, cara, vai ser uma dificuldade na hora que eu levar a rédea de fora nele, para fazer isso aí. Então eu estou o tempo inteiro galopando. Eu vou fazer para a esquerda também, nessa parte de galope, um pouco só para vocês sentirem aqui o mesmo movimento. Na verdade, isso daí também ajuda sempre o seu cavalo a acabar o círculo para ir para o outro, né? Além de acabar um círculo para ir para o outro, tem outras coisas que estiver no percurso, eu vou mostrar para vocês, Chico, outros detalhes que eu uso ali no treinamento, mas mais pensando não no cavalo, mas na mente do cavalo, na hora de correr, para você ter um cavalo que corre solto. Na verdade eu quero que meu cavalo esteja leve ali também no galope, sabe, Chico? Porque o que acontece? Às vezes você põe um cavalo para galopar em volta do tambor, o cavalo só vicia galopar em volta do tambor. Tem menino que galopa em volta do tambor que parece um ovo. O cara imagina o lugar de sair, que é ali, por exemplo, em volta do tambor. E aí cria espaço e faz o ovo, fecha, cria espaço e faz o ovo. Eu não quero isso, porque se eu ensino um cavalo, eu vicio o cavalo. Então a hora que ele toma a atitude de fechar, principalmente um potro na hora que eu estou treinando, toda hora eu vou ter que estar interferindo nele. Não, não é aí que você vai fechar. É lá, é mais, entendeu? Então eu quero ter um cavalo que ele esteja redondo, equilibrado em volta do tambor. Quando eu pedir, ele sai. Entendeu? Ele tem que te esperar, né? Isso aí, por exemplo, aqui não tem como esse cavalo meu tá viciado, só tem um tambor aí. Eu falei com você, então vou sair para lá. Eu poderia muito bem, que o meu tambor é montado daqui assim, ó, sair, imaginar que fosse o meu primeiro saída para lá. Ia ser muito mais fácil, que é o que ele faz aqui treinando em casa. Eu escolhi o mais difícil, que é sair para cima. Você vê que ele espera o meu comando. É, totalmente fora. Se eu estivesse galopando aqui e falasse assim, não, eu vou sair pro primeiro e vou fazer a quina para lá. Aí você até falou, não, sai para lá toda hora, para ele é fácil. Mas você viu que ele continuou redondo e saiu no lugar que eu pedi. Eu falei, ó, quinona foi quando eu fiz aqui, ó. Entendeu? O que é os 50%? Essa rédea aqui que é o dos flexionamentos, ó. 50%, ó. Só dos 50% da minha perna para trás. Ó, vou pegar de novo, ó, no flexionamento, 50%. Você trabalhou do meio para trás. Do meio para trás. Agora, os outros 50%, o complemento é onde, ó? Ó. Que aí você trabalha do meio para frente. Do meio para frente. Só para a engrenagem funcionar correta, como é que ela tem que estar? Os dois lados funcionando igual. Então, se eu tenho um cavalo que ele está 60% aqui e 40% aqui, eu tenho um cavalo que escapa a garupa, né, Edu? Que é um cavalo que tem o quê? Ele não movimenta a frente. Aí qual a tendência desse cavalo? Você vai olhar ele galopando, você está vendo que a garupa dele está andando muito mais que a frente. Em contrapartida, se eu tenho um cavalo que tem 60% de movimento aqui, 40% de movimento aqui, eu tenho um cavalo que está com a bunda parada. E aí na hora que eu preciso dele entrar 200 no tambor lá e correr, ou ele vai cortar o óleo, porque aí o motor está onde? O pau está aqui. Ele vai chegar e murchar lá dentro e não tem filho de Deus que arranca nem com a reta escavadeira do lugar. Aí o que acontece? Ou ele chega e prega a bunda no chão lá e a hora que você pega aqui ele endurece, porque a frente não tem mobilidade. Porque a garupa está parada, o movimento parou de ser o quê? Que é aquele volta que nós estávamos falando lá atrás, de ser o quê? Forward, não é mais para frente. Então, tipo assim, igual eu falei, o treinamento, tudo, isso aí, o treinamento, tudo aqui, você olha, é tudo muito simples, e realmente é simples. Só que você tem que entender como que a mecânica do cavalo funciona dentro da modalidade de tambor. Entendeu? Se você falar assim, Evelino, mas tem muita gente que faz tudo quanto faz, tem gente talentosa de fazer cavalo duro, queixudo, virar tambor, eu sei disso. Agora o que eu estou mostrando é o meu programa de treinamento e eu acho que é a forma mais fácil que talvez você consiga atingir seus objetivos com um tempo mais curto. Entendeu? Às vezes você demore dentro da sua cabeça, eu vou fazer um passo a passo. Você vai criar um cavalo sólido com um fundamento daquilo que você precisa fazer. Então você vai pôr uma pessoa em cima para montar, você tem o que falar para ela, ó, esse cavalo é assim, assim. Então não são botões, mas são, como é que fala? Você tem uma direção mais justa para a pessoa pilotar o cavalo, né?
Não sei se eu falei besteira. Não, é isso aí, é a forma que você enxerga, as palavras que você usou, para mim é claro, entendeu? É isso aí mesmo. É isso aí, cada um expressa de um jeito, de acordo com a sua experiência, mas para mim o jeito que você falou fica claro. Porque às vezes você tem um cavalo, um fenemezão, um caminhão daqueles antigos que você precisa com as duas mãos para virar ele, né? Aí você põe uma moça para dirigir, com um bracinho fininho, aí você precisa de uma direção hidráulica, né? Não vai. E eu acho que assim, o cavalo ele é muito inteligente, ele tem, os cruzamentos estão cada dia melhor, entendeu? E isso exige cada vez mais da gente. Então, eu acho que todo o esquema é esse aí, baseado em cima disso aí. É o que eu tento melhorar cada ano que passa. Como eu falei lá no começo, o volume de cavalo que eu mexo é pouco, mas todo ano a gente tem um potrinho aí para correr um 16, para o patrão vender no leilão. Então eu sinto que o meu trabalho está, não que eu queira ou que eu vou me acomodar algum dia, mas está tendo fruto, isso aí. Legal. Agora vou galopar aqui um pouquinho pro lado esquerdo para vocês verem. E aí depois de acabar aqui nós já vamos pro percurso, beleza? Mesmo esquema, ó, 50 lá. Quininha, quininha. Quininha. Você quer que eu saia para colar, Chico? Pra cima de novo? Quininha. Agora até exagerou na curva, hein, Chico? Eu só dei uma alongada mais nele, porque ele saiu, ficou pedindo para eu parar, e por isso que eu levei ele um pouco mais na frente, para ele saber que não é a hora que ele quer. Então a gente tá toda hora para conversar e tudo, e é isso aí que a gente tem que aprender a trabalhar com o cavalo. Olha como ponto de conforto o cavalo aprende. Os cavalos nossos aqui vai ser difícil depois de sair de perto desse um tambor só, porque nós estamos parados aqui, toda hora nós vem aqui perto e para conversar. Então os cavalos já percebeu que esse aqui é o lugar que eles descansam. Então por isso que a hora que ele acabou ali, ele já quis sair, já parar aqui para descansar aqui. Então fui lá e mostrei ele, e que era mais para frente um pouco, era onde eu queria. Na verdade não era que era mais para frente um pouco, não era o lugar que ele determinou, mas sim o lugar que eu determino. Evelina, agora você vai começar a mostrar o percurso para os seus potros. Isso aí. Isso aí, agora as primeiras vezes, como eu falei, tem lá na primeira parte, eu já introduzo eles aqui como triar um cavalo de laço mesmo atrás de um boizinho, como você falou que você faz lá com seus cavalos e tudo. Então eu quero agora que o meu cavalo entenda o percurso, saiba o caminho. Então aqui eu não quero ficar dando muitas voltas em volta do tambor. Eu quero que o cavalo aprenda que é uma virada para a direita, que no caso se é um cavalo que corre para a direita, uma virada para a direita e duas para a esquerda e voltar reto no meio. Então eu estou ensinando a raiz do negócio. É como se eu colocasse o esqueleto. Aí depois eu vou fazer isso aí criar corpo, que é a hora que eu vou ensinar as reduções, as posições corretas. Então agora no potro, eu não quero ensinar muita coisa, eu não quero que ele estresse. É a primeira vez que eu estou levando ele nos 3 tambores. Então eu só vou mostrar como é que é. Então eu vou aí umas 2, 3 vezes aí de trotinho, sem parar, como eu faço com os potros aqui normalmente aqui em casa. E lembrando, já que a gente está no percurso, todos os dias, gente, eu treino meus cavalos 3 vezes só no percurso. Então tanto nessa fase de iniciação e como mais para frente, a hora que nós for mostrar aí como é que vai estar mais para frente, para vocês poderem entender. Não ficar uma coisa maçante. Isso aí, exatamente. Exatamente. Eu acho que eu vou ficar com o Chico para mim. Qualquer coisa você põe eu no meio ali, eu sou gordinho. Beleza? Vou lá, vou começar lá. Aqui eu gosto de começar os cavalos numa linha reta e a partir da minha para o primeiro tambor, eu meço o meio entre o primeiro e o terceiro tambor. Então aqui é o meu partidor. Então eu não vou ter dificuldade, eu chegar na prova vai ser a mesma medida, é entre o primeiro e o terceiro tambor. Então eu vou mostrar aqui já com os potros, então eu vou de trote,
Eu vou sair alongado, tudo que eu vou fazer aqui, eu treinei lá atrás nos exercícios de um tambor, de dois tambores, de um tambor a galope. Então eu vou, ó, minha perna chegou lá da curva, ó, vou ir, fazer o cavalo chegar lá no fundo. Chegou aqui, ó, a meia quininha, saiu, pra frente de novo, alinhado. A hora que a minha perna chegar do lado do tambor, vou, ó, fazer, ir pra frente. Chegou, quininha, de novo. Pá, tá, o cavalo tá sabendo, eu fiz isso lá com ele, entendeu? Chegou, minha perna chegou do lado, andou para andar para frente. Aqui é o detalhe. Em vez de eu sair na quininha no lugar normal, eu alongo um pouquinho essa curva aqui com os potros, que eu não quero que meus potros aprendam. Como o terceiro tambor é uma curva menor, muitos cavalos aprendem a explodir aqui antes de terminar a curva e para lá. Então eu quero já deixar bem fixo na cabeça do meu cavalo, eu quero aumentar essa curva, para que depois eu vou, a hora que eu estiver treinando já no nível mais avançado, eu vou explicar isso como eu faço nos outros tambores também, mas eu quero fechar um pouquinho mais essa curva para cá. Na verdade você está pensando, ele sempre está pensando em acabar a curva primeiro. Isso aí. Aí eu vou ensinar ele a acabar mais para cá, mesmo por outras primeiras vezes. Eu acabei aqui, eu fiz tudo a trote. Eu vou voltar numa velocidade maior. Não é que eu vou voltar correndo, mas eu fiz a trote, eu vou voltar o quê? De galope. Alinhado até chegar no fundo. Eu vou mais uma vez, para vocês deixar mais fixo aí na cabeça de vocês aí. Mesmo esquema, medir o meio do primeiro e do segundo e do terceiro tambor, desculpa. Minha perna chegou, começa a curva, vou lá no fundo, ó. Perna chegou, ó, vou lá no fundo, ó. Sempre fazendo o quê? O cavalo andar para frente. Aqui é onde é que eu aumento a curva, para sair para cá, para o meu cavalo tá sabendo fazer, terminar ali com um pouquinho de mais vontade, para não aprender a explodir antes de terminar a curva. Então a iniciação dos potros no percurso é essa, entendeu? Por mais que eu já tenha um cavalo que sabe galopar em volta de um tambor só, eu não vou fazer isso agora. Eu tenho que seguir meu passo a passo, o passo a passo que eu imaginei na minha cabeça. Então você me falar assim, ah, Evelino, mas agora quando é que você vai começar a ensinar as reduções, a trabalhar mais perto? A partir do momento que eu sinto que meu potro está, como esse cavalo aqui, trilhando fácil, chegando no fundo fácil, não está antecipando, não está caindo, não está nada, agora eu tenho uma base sólida de percurso, meu cavalo já sabe como funciona a prova de 3 tambores. Então vocês podem ver que ele lembrando aqui, ó, eu saí daqui, aumentei a velocidade de galope para finalizar. Então agora eu vou ensinar as reduções e vou trabalhar o cavalo com um pouco mais arqueado, um pouco mais perto, que é o que eu faço nos meus cavalos normais. O que você vir aqui, se você não me assistir treinar meus potros que eu estou iniciando, você vai ver 100% dos meus cavalos treinando igual eu vou mostrar para vocês agora. Isso você vai fazer no galope depois também. Isso, agora para frente eu já vou treinar os cavalos, as retas de galope em volta do tambor. Beleza? Mas lembrando, das 3 vezes, as 2 primeiras eu uso a parada, a redução para o cavalo assim aprender por pé, trabalho em volta de trote, e a última eu venho sem parar no movimento contínuo de galope em volta dos tambor. Essas 3 vezes nos cavalos mais... Parada é já na entrada ali. E isso aí é uma coisa que depende do cavalo, Chico. Por exemplo, eu começo a parada, vamos imaginar que existe uma linha, como vamos supor, o cara vai medir a pista, o juiz, ele não põe uma trena em cima do tambor e vai de um lado no outro. Então aquilo é uma linha imaginária que eu conto dela para trás um corpo do cavalo. Então eu inicio a redução do primeiro tambor ali, do segundo e terceiro minha perna do lado do tambor, paralelo com o tambor, correto? Então, se você me perguntar a regra que eu uso para iniciar um cavalo é um corpo antes no primeiro, segundo e terceiro a perna do lado, certo? Daí para frente eu vou sentir o cavalo. Se eu tenho um cavalo que tem muita facilidade de reduzir, o que eu vou fazer? Vou levar ele mais para frente. Entendeu?
Então se eu reduzir ele um corpo antes, eu vou começar a reduzir ele na linha imaginária que vai do primeiro para o segundo. Isso aí eu vou descobrir muito mais na frente, já que eu estiver colocando pressão, na verdade, no potro. E o segundo e terceiro, em vez de eu dizer, eu tenho um cavalo que reduz demais na entrada, tem muita facilidade de reduzir. Eu parava quando a minha perna estava do lado, certo? O que você vai fazer agora? Eu vou parar depois que a garupa passar. Entendeu? Então isso que é uma coisa importante que eu queria falar com vocês. Vamos aproveitar a deixa aqui que o Chico perguntou, de a gente treinar o cavalo de tambor e pensar como o cavalo funciona, como a mente do cavalo funciona. Tem coisas que você não vai mudar flexionando mais, acelerando mais, ou fazendo mais arco-reverso, ou seja, o que você queira fazer a mais para melhorar. Tem coisas que não vai ser isso. Por exemplo, se eu tenho um cavalo que eu quero que ele reduza na entrada do tambor, e esse cavalo tem dificuldade de reduzir. Então ele reduz depois que ele passa do tambor. Eu tenho uma noção que, eu queria que ele reduzisse meio metro para trás. Por que ele está reduzindo ali? Mas eu ensino ele a redução quando minha perna está do lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou praticar mais redução? Não. Eu vou atrasar essa redução meio metro. Eu tenho um cavalo que pensa meio metro depois. Como eu também posso ter um cavalo que pensa meio metro antes. Talvez um cavalo que reduz meio metro antes do ponto. Eu vou pôr o quê? Para a redução dele meio metro depois do que é o ponto que é o meu ponto fixo. Então a gente tem coisas que é de simples correção. Que é só você mudar o mindset do cavalo. Quando você muda isso, você muda tudo. Ou tem cavalo que você vai falar, não preciso nem eu reduzir. É só eu continuar forward para frente, igual eu triei esse potro aqui. Entendeu? Ele já tem facilidade, vai pôr o pé no chão na hora que eu sentar lá e vai fazer. Então a gente tem que entender como o cavalo funciona. Porque tem muita gente, meu cavalo reduz, aí a hora que o cavalo, já vi, o cavalo entra no chão para reduzir, o cara dá uma rosetada e joga para frente. É como se ele estivesse falando com o cavalo, você está errado, eu não quero que você ponha um pé. E não é o que você está querendo no cavalo, você quer que ele ponha um pé, a única coisa que você quer é que ele ponha um pé em outro lugar. E aí depois o cavalo, meu cavalo não vira mais o primeiro, mas por que não vira mais? A hora que ele engajava para pôr o pé, você dava uma rosetada nele, ele falou, vou pôr o pé para quê? Você é louco, cara, vai me dar uma rosetada. Na verdade você está mexendo com a cabeça do cavalo ali, né? Porque seu cavalo vai estar quebrado, vai estar alongado, vai estar na sua mão assim, vai estar obedecendo todos os seus comandos. Você só está mudando, trabalhando a cabeça dele, o ponto que você quer que ele faz aquilo. É isso aí, é isso aí. Vamos lá então? Então para finalizar essa parte nossa aqui do percurso, eu vou mostrar as 3 vezes que eu treino os cavalos mais velhos, os pontos de redução. Lembrando que eu vou trabalhar aqui em cima desses pontos fixos que eu falei. E lógico, a variação vai dar de acordo com o cavalo mais para frente. Se é um que reduz mais, um que reduz menos. Ou se do jeito que eu comecei pode ir embora pro resto da vida. Tem cavalo que eu comecei de um jeito e ficou daquele jeito e ficou ótimo e foi embora pro resto da vida. Uns com o tempo tem que diminuir ou aumentar, isso aí varia de cavalo para cavalo. Beleza? Então aqui ó, na mesma posição, por exemplo, aqui um corpo antes, parei. Deixa ele dar uma recuadinha, não tem problema. Todas as paradas, eu quero que o cavalo põe o pé no chão e pense para trás. Essa parada minha aí, como eu falei lá na parte 1, na primeira gravação nossa, é sempre pensando para trás. É parada com recuo, não existe só parada. Então eu quero que meus cavalos sempre pensem, parada com recuo. Então depois eu... A mão na boca tem que fazer força. Tem que fazer força, tirar aí 2 passinhos para trás, aliviando, tirando a pressão da rédea. Aí parou aqui, eu vou fazer o que eu estava treinando lá nos exercícios. Então não tem segredo. Eu vou posicionar o cavalo, fazer andar para frente, chegar lá, é como se eu estivesse fazendo o quê? O 8. Então eu vou fazer aqui, treinar em volta, agora eu vou exigir mais do cavalo. Aí agora eu vou querer a saída que eu falei com vocês, posicionado. Você vê que ele já está doido, querendo fazer força para sair, porque ele sabe que ele tem um alívio. Então eu vou lá, ó. Agora é o momento que você dá... E aí eu mostro para ele, cara, é como se eu estivesse conversando, fazendo alguma coisa com o Chico, eu vou, caraca, Chico, pô demais, cara. Vamos, descansa aí, cara, você merece. Descansa aí, você fez força, foi bom demais, isso é tudo que eu queria. Descansa um pouquinho aí depois nós vamos pro segundo. Beleza? Beleza. Vamos lá no segundo agora?
Mesma coisa, a redução, parou, 2 passinhos para trás. Aí eu vou andar para frente primeiro para entrar na curva, eu não vou cair na curva. Então eu vou, ó, passar a perna, entrar para frente, ó. Aí eu vou vir nessa distância até o quê? Você viu lá que no primeiro, eu só trouxe para perto quando eu cheguei no último ponto. Qual é o último ponto? O ponto que eu vou pro outro tambor. Então quando eu cheguei no último ponto, eu vou trazer o cavalo para perto. Aí aqui eu vou treinar perto. Para o cavalo entender que ele só aproxima do tambor quando ele chega no último ponto. Até lá ele tem que estar forte, ele tem que estar andando para frente. E aqui, como lá no primeiro para cá e daqui para lá, eu vou cortar essa linha imaginária para dentro. Aí você vai falar, por que, Evelino, você vai fazer isso? Porque eu quero deixar fixa essa virada no cavalo. É o mesmo pensamento que você fez lá no começo. Ele sempre está pensando em acabar a virada para depois fazer força. Fazer força, exatamente isso. Porque o maior problema que os cavalos explodem para lá é que o cavalo começa a correr antes de terminar a curva. E aí o que acontece? O cavalo explodiu, tá para aquela direção o corpo dele. Aí a pessoa, porque não está no lugar que era para terminar. E aí o cavalo faz aqui, começa a aprender a correr por meio da pista. Entendeu? Então, é como se eu, como a gente falou, né, Chico? Anos fazendo a mesma coisa, isso aqui eu estou cortando caminho. Eu estou evitando um problema futuro que eu ia ter na frente. Plantando para colher. É isso aí. Aí vamos para o terceiro lá, treinar a redução. Mesma coisa, deixou descansar um pouquinho. Não precisa ficar aqui, eu não quero também que o meu cavalo esqueça o que eu estou fazendo. Eu quero que ele descanse, mas que ele continue sabendo. Eu estou trabalhando a mesma coisa. Então, ó, andou para frente, chegou no último ponto. O último ponto do meu terceiro tambor é aqui, ó. Então, que é o que eu mostrei para vocês lá no trote. Então, é nesse ponto aqui que eu vou trazer para perto. Fazer andar para frente, ó. Mão de dentro no ombro de fora. Fazendo o pé passar lá, ó. Fez força. Deixou aberta a curva, não quero. Vou voltar de novo, eu quero que ele faça força. Aí, fez força, saiu. Vim pra cá, linha reta pra lá. Beleza? Então, ó, das 3 vezes que eu treino no percurso, 2 vezes é desse jeito. Beleza? Agora nós vamos pra terceira, que é a última, como se eu estivesse treinando pela última vez o meu cavalo nesse dia de treinamento. Pô, hoje é um dia normal de treinamento. Um cavalo que já está reduzindo, que já está fazendo isso aqui, já está nesse estágio. Então eu vou 2 vezes dessa forma. E agora a terceira vez eu vou voltar de galope sem parar. E como a gente treinou lá no tambor, que foi o terceiro exercício com tambor, um tambor só, galopando em volta. Beleza? Só que agora o que? Eu tenho pontos fixos de saída. Então aqui, ó, eu quero que o cavalo galope em volta igual nós fizemos lá no exercício com tambor só. A gente ficou galopando em volta. Então lembra que eu prefiro mais o cavalo mais arqueado. Lembrando das quininhas que a gente fez lá atrás, ó. Eu não quero que o meu cavalo fique aqui ansioso para fazer força, eu quero que ele aprenda a chegar no ponto e sair. Então aprenda a ficar equilibrado. Então se ele começar a querer antecipar demais a saída, eu vou galopar com ele em volta até ele esperar eu pedir a saída. Lembrando, gente, a posição de mão aqui, pessoal, é a mesma posição de mão que a gente usou no trote, no galope, é tudo a mesma coisa. Eu quero que fique simples pro cavalo, ó. Saiu, ó, descansei um pouquinho aqui, rapidinho, só para falar com vocês. Nessa parte de galope, eu só dou uma diminuída aqui para o cavalo trocar de mão. Muita gente gosta que o cavalo troca de mão lá no meio da reta. Eu prefiro que o cavalo aprenda a trocar aqui, não dentro da curva, que é importante. Muita gente que termina o cavalo já empurra o cavalo. Aí eu tenho um cavalo que aprende a trocar dentro da curva e começa a explodir para fora. Aí o cara não sabe o que é, porque aí ele troca de mão antes de terminar a curva para correr para lá. Então eu finalizo aqui, ó, cortei a linha imaginária para cima, que vai do primeiro para o segundo, dou uma diminuidinha aí, põe a mão. Tem muita gente que gosta de diminuir no meio. Eu prefiro que o cavalo aprenda já a correr na mão certa daqui para lá. É uma coisa que, para mim, eu acho mais fácil. Eu não vou falar, no meio faz isso e isso, porque tem várias formas que dá certo. Então, para mim, o que eu sinto confortável fazendo é dessa forma. Beleza? Aí vamos para o segundo, e aí como não tem troca de mão, eu vou tocar direto. Então chegou, levei lá, ó.
Manter a mesma posição, a mesma coisa. Mão de dentro no ombro de fora. Mão de fora para lá. Ajudando a parte da frente, mantendo equilíbrio. Ó. Vou deixar o cavalo fazer força e sair. Fez força, saiu, eu vou continuar, não precisa eu diminuir demais, porque não tem troca de mão, é só continuar para frente. Aí terminei, vou mais uma vez para ficar mais fixo, para vocês pegarem aí. Se fosse no dia normal, eu já tinha terminado o treino com esse cavalo. Uou! Esse cavalo aqui é um cavalo que assim, eu tenho uma particularidade diferente. Ele tem muita facilidade de virar pé e ele é grande. Eu prefiro deixar ele um pouco mais próximo aqui, mas é uma coisa desse cavalo, já é uma coisa tipo assim, que eu quero, são ajustes que a gente faz depois para ganhar tempo. Se eu tenho um cavalo que tem facilidade de fazer uma coisa, ele é muito mais rápido daquele jeito, não tem por que eu manter ele mais longe, sendo que ele consegue fazer o mesmo exercício que um cavalo pequeno faz aqui perto. Então eu consigo manter ele aqui. É diferente lá para a esquerda, por exemplo, nesse cavalo, que eu tenho que manter ele com um pouco mais de espaço. Então aqui na hora que eu estou treinando ele, normalmente eu deixo ele entrar um pouco mais perto. Então, ó, não vou nem parar só para vocês verem, ó, trocou de mão, era isso que eu queria parar ali para falar da primeira vez, por isso que eu fui a segunda. A parte de tambor, como a gente trabalhou tudo isso lá fora, acaba ficando muito simples, né? O que a gente faz aqui não tem muito segredo. É o que eu fiz ali de perto do tambor, as saídas, os descansos, as quebras. E de galope é de jeito aí sem parar. Na verdade você tem o controle todo lá fora dele já, né? É o que eu busco, sabe, Chico? Eu até falo com o Arthur, que trabalha aqui comigo, que me ajuda a treinar os cavalos aqui, que é meu assistente, que é tipo assim, a gente tem que otimizar o trabalho da gente, entendeu? Ter mais qualidade e gastar não só tempo, gastar menos recursos, força e tudo. Você tá, tipo assim, você não tem que treinar 3 cavalos e tá morrendo porque você fica uma luta com o cavalo, entendeu? E aí quando você consegue treinar de jeito, o seu treino é muito mais sadio, então você acaba conseguindo pensar mais e concentrar mais nos seus cavalos e consegue até ir desenvolvendo mais coisas, porque você está focado, você está preparado, você está aberto a aprender com o cavalo também. E você começa a enxergar mais também tudo aqui. Exatamente, exatamente, é isso aí que você falou, é exatamente isso. Você começa a enxergar, porque você está a par de tudo, você está calmo, você está relaxado, seus cavalos também, entendeu? Eu sei que um cavalo de tambor, quando ele começa a ir rápido, começa a ir na prova, ele vai ficar lá, não vai. Mas eu preciso dele calmo aqui, onde eu ensino, onde eu arrumo as coisas que chegou da prova. Porque se eu tenho um cavalo bravo em casa para treinar, então não tem coisa. Você já viu alguém aprender alguma coisa quando ele está bravo? Não aprende. Não, se ele vai estar bravo em casa, na prova piorou, vai estar pior, entendeu? Então, porque queira ou não queira, ele vai ter ele vai sentir a pressão daquilo ali, né? Sim. Tem uma leve tensão, né? Com certeza. Sabe que ele vai ter que fazer força, né? Sim. Só que tipo assim, eu falo, eu sei que lá o cavalo está assim, agora partiu, eu quero que o cavalo relaxado em volta dos tambores, trabalhando e tudo. Eu sei que lá ele vai ficar tenso, porque ele tipo assim, deixa eu ir, que o cavalo aprende a gostar desse negócio, entendeu? É adrenalina e tudo. Só que eu quero, a hora que eu partiu lá, que eu fiz aqui, eu levar a rédea aqui, ele está pronto para me obedecer,
entendeu? Então é isso que às vezes a gente cuida com os cavalos mais novos, de não pôr muita pressão no começo para eles não tomar a prova como um trauma, entendeu? Então isso é importante. E lógico que tem outras coisas aí, a gente, até o Du vai ajudar a gente aí fazendo uns questionamentos aí sobre alguns tipos de correções, mas o básico que eu faço é isso aqui. Hoje nós tiramos mais um dia aqui para gravar e assim, por mais que a gente queira, né, Chico, a gente não consegue encaixar tudo em um dia de gravação, mas eu garanto para vocês, talvez 99% das coisas mais importantes que eu uso, que funciona para mim, estão aqui dentro desses 2 dias aí de gravação. Na verdade o que a gente fez tudo aqui, a gente conseguiu entender o seu programa de treinamento e a forma de como que você quer chegar no seu cavalo pronto. A construção, né? Desde a base, né? Você começa desde a base, alicerce, construindo uma coisa sólida, com calma, né? Às vezes um ou outro cavalo foge da regra. Sim, com certeza. É o normal, mas você não apavora e não muda os planos, né? Você espera a coisa acontecer dentro daquilo que você tem a meta para cumprir, né? É isso aí, exatamente isso. Gostei que, assim, o que o Chico falou aí prova que o que a gente falou aqui é plausível, né? E é tanto que o próprio Chico aqui que está me acompanhando aqui, treina cavalo de laço, é lógico que eu sei que é um cara que tem experiência com cavalo, então a leitura de tudo é muito mais rápido, mas eu ia ficar frustrado se eu estivesse explicando e eu sentisse que ele não estava entendendo. Eu falei, meu Deus, se um cara igual o Chico não está entendendo, imagina outra pessoa de fora. Será que só funciona para mim? Não, e deu para perceber aí. O seu programa, ele é simples e fácil de entender, entendeu? Assim, claro que a sensibilidade e o feeling todo mundo vai adquirir com o cabelo branco, né? Com o tempo, né? Então mas assim, o princípio daquilo que você falou não tem muita dificuldade de entender. O princípio do fundamento do seu treinamento, ele tem lógica e ele tem um cronograma de tempo que a gente consegue entender. Legal. Eu fico satisfeito demais, Chico, que você entendeu e pelo que a gente conversou tanto aqui no curso como nos bastidores também, você gostou, né, de tudo aí que a gente mostrou. E aí a gente vai falar um pouco agora das correções e nos programar aí, quem sabe, não dá para falar tudo, mas depois vir só uma vez só com a parte de quebra dos potros no redondel, né, Chico? Vamos fazer Talvez a gente programa aí uma outra parte aí pro ano que vem, uma coisa de 2 partes lá também, a primeira parte redondel, a segunda parte trazendo aqui os potros para a pista. Então tem bastante coisa que dá pra gente fazer junto aí. Como é que fala? Você passou mel na nossa boca, né? E sem dizer que você tem o seu curso online aí, que aí vai estar bem desfiado essa entranha aí toda, né? Eu já lancei a primeira parte foi antes do meu acidente, e aí acabei tendo que parar por conta do acidente, né? A gravação da segunda parte, que isso aqui vai ser até bom que tanta gente que comprou a primeira parte fica me cobrando e eu, por causa da minha correria aqui no Aras, eu tenho que prestar conta dos meus serviços, né, Chico? Eu tenho que correr atrás das minhas coisas, então eu não trabalho para mim mesmo, então a prioridade é as coisas aqui do Aras. Então eu vou gravar a segunda parte do curso, que a parte é praticamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Lógico que vai ser muito mais profundo lá, com muitos mais dias de gravação, mas já vai dar para quem aí comprou a primeira parte e estava esperando, ter um spoilerzinho aí bem apurado. E para quem não comprou ainda, quando eu for lançar a segunda parte do Step by Step, que é a parte de tambor, vai estar disponível também a Base é Tudo, que tem tudo isso aí que nós estamos falando, que nós vamos fazer aqui depois no canal aí Quara Sports. E vamos colocar aí também a parte do redondel e aqui também, né não, Chico? Legal. Então, pessoal, para finalizar aqui a parte do curso, eu tomei a liberdade aqui no canal do Quara Sports e no programa The Search, né? Na pesquisa, em busca aí de convidar um grande amigo meu,
Acho que todo mundo conhece Eduardo Pereira. Para mim, Du Pereira, é um cara que eu conheço há muito tempo, desde quando eu morava no Espírito Santo, que eu vinha para cá. Tenho uma amizade incrível com um primo dele, que é o Boizinho. Morei muito tempo no Paraná e o Du é um cara que eu respeito muito, desde a época a primeira vez que eu vi o Du, quando ele trabalhava para o Seu Guerra, ali para a Flávia. Então é um cara que eu sempre admirei e admiro até hoje. Que eu acho que é o mais importante, não é se admirar a pessoa como treinador, mas admirar a pessoa como pessoa. E o Du é um dos caras que eu admiro como pessoa aí no nosso esporte. E nós trouxemos ele aqui para agregar, então ele vai fazer umas perguntas aí difíceis, né, Chico? Ele vai apertar meu calo aí, vamos ver se eu vou dar conta de sair. Evelino, você estava folgado comigo. Agora nós pegamos um cara da área, agora vai ser foda. Agora vai ser complicado. Queria agradecer também o Evelino aí pelo convite, o Chico, por estar aqui, uma grande honra estar num lugar desse, principalmente com o Evelino hoje aí, um grande profissional, tanto como na área de pessoal, como família também, tudo, é um cara família, isso é muito importante na vida de um atleta, isso é fundamental, fundamental mesmo. E pelo que eu conheço, a sua linha de trabalho, o seu planejamento de trabalho em cima do animal, é simples demais, objetivo no que quer e só praticar. Praticar, mas com um profissional do lado. Não, hoje em dia o que está faltando bastante é a base do animal, né? Não está tendo base mais do animal. Cresceu demais o tambor, cresceu demais e está faltando essa mão de obra. O cara é desordenado demais, então está faltando essa mão de obra, essa base, que o povo está pulando muitas etapas do animal, entendeu? E acaba que a maioria dos problemas, se o cara for pensar mesmo, né, Edu, é porque o cara pulou etapa. Pulou etapa. E essa etapa tem que respeitar, e cada cavalo é seu cavalo, o teu cavalo tem seu... Você foi perfeito aí na sua colocação. Entendeu? Então, hoje está faltando no mercado, eu acho legal isso aqui que nós estamos fazendo aqui, que você fez hoje para a Quarter Sport, entendeu? Mostrando um pouco do a sua linha de treinamento, a sua linha de trabalho, que isso é importante, porque a molecada hoje, o pessoal novo que está começando, hoje eles só querem correr. Eles só querem tocar o cavalo, eles não querem saber de fazer uma base sólida. Hoje um cavalo desse com uma base sólida, qualquer amador toca, jovem qualquer toca, entendeu? E isso é fundamental. É o que eu falo até com o Arthur, que trabalha aqui comigo, eu brinco com ele que, assim, Arthur é como um filho para mim, já está comigo aí há quase 6 anos e é um menino muito bom. E eu falo com ele, eu quero que você aprenda primeiro. Não queira só montar e acelerar. Primeiro aprende a fazer, construir, porque se de tudo na sua vida você não for um bom apresentador de cavalo, você nunca vai ficar desempregado. Você sempre vai ter onde trabalhar e o que fazer. Agora, se você só sabe acelerar, o dia que você não souber mais acelerar, você não serve para nada. O tempo passa para todo mundo. Com né? certeza, Chico, com certeza. O tempo e os anos são implacáveis, né? A idade chega para qualquer um, né? E hoje, a maior dificuldade hoje, o que acontece? O amador hoje, quem gira o mercado, assim, que está faltando no mercado, é o amador e o jovem. Não está tendo cavalo, está tendo uma procura muito grande de cavalos de amador e jovem. Mas por quê? Porque não foi feita essa base lá atrás. Então não tem esse cavalo. Tem cavalos bons na mãos de profissionais, cavalos ótimos, entendeu? Mas que o amador sempre vai ter, é claro. Mas a porcentagem de cavalo para amador e para jovem no mercado é muito pequena. Caiu muito. Drasticamente. Então, uma procura enorme de cavalo para isso. Então, precisa preparar os jovens aí, quem gosta de cavalo, começa lá de baixo. Você constrói uma casa de baixo para cima, não de cima para baixo. Entendeu? Isso é muito importante. Para quando vir um cavalo de uma mexida diferente para você entender o cavalo e saber onde você tem que mexer. Entendeu? Ou se não, um cavalo bom cair na sua mão, você saber acabar de lapidar ele, para que aquele cavalo bom atinja o máximo dele. Ele atingindo o máximo dele, o seu nome está lá em cima. Entendeu? Ele faz o cavalo bom, bem mexido, ele faz o nome do competidor, do jockey, de quem for. Do amador, de quem for. Do Aras, né? Do Aras, ele carrega tudo. Eu falo até por aqui pela realidade nossa mesmo, tipo assim, quando eu vim aqui trabalhar pro Diogo,
era pouquinho, tinha 2 potrinhos, nascia 2 potros por ano aí, e o que foi o motor de toda essa coisa aí, o que foi a locomotiva disso tudo aí foi a Rolling, né? Agora me diz o porquê. Porque ela caiu na mão certa. Você tem a sua linha, ela entendeu a sua linha de trabalho. Você está entendendo? Ela entendeu a sua linha de trabalho. Então, encaixou a linha de trabalho, é uma coisa simples. Bora. Claro, cada animal tem seu nível, seu destaque. E até é uma coisa, você até falando que eu converso muito com o Arthur, né, Edu? A gente instrui a pessoa para ser melhor do que a gente, né? E eu falo com ele, talvez se eu tivesse metido o cacete nela 2 anos, ela tivesse feito sumir, acabou. Só porque ela continua aí trazendo o nome do Aras por quantos anos? Foi o que a gente falou, 10 anos, foi o que a gente falou. Ela começou a correr com 4 anos, ela não podia correr o Futurity aqui. No ano que ela bateu o recorde, ela era como se fosse Futurity daquele ano, mas como ela é nascimento americano, não podia correr. E eu não sei, tem uma curiosidade, Chico, eu não sei se você sabe, ela é o único animal no mundo até hoje a quebrar o recorde mundial com idade de Futurity. Todos os outros cavalos foram quebrados recorde, cavalo de sênior, cavalo que está muito tempo treinando, cavalo, né? Na carreira dela, com idade de Futurity, com 4 anos, é a única recordista mundial até hoje. E ela tem uma base tão sólida, ela foi construída tão assim no seu tempo certo, que até hoje ela... Do mesmo jeito. Eu, Chico, ela ficou sem montar aí, voltei a montar nela agora depois do Nacional. Tava gorda e sem preparo. Agora isso aí, tudo que nós fizemos aqui, eu vou falar que se ela faz com o pé nas costas. Esses cavalos aqui, a égua Rosilha eu peguei, lógico, peguei cavalos bons que fazem, para mostrar para vocês aí, assim, um exercício mais apurado. Mas o que esse cavalo, a égua Rosilha fez, esse cavalo preto aqui fez, ela põe eles no bolso. Parado esse tanto tempo que fez aí. Ela faz com uma perfeição incrível, aquele negócio de seguir o focinho ali. Mas se eu pegar no bico dela aqui, eu posso soltar a rédea, se eu não voltar a mão e pegar no pescoço dela igual um calo de apatação, ela fica aqui, ó. É incrível, incrível. É uma égua fora de base. Entendeu? Entendeu sua linha de trabalho. Isso aí que é importante. Outra coisa, não que nenhum cavalo vai ter lesão, mas assim, com isso tudo aí, a chance de lesões diminui, né? Com certeza. Não que não vai ter, vai ter lesão, acontece, qualquer esportista pode ter lesão. Durante esses aí, que eu corro nela oficialmente 6 anos, mas 1 ano foi de test horse, foi 2016, então são 7 anos praticamente indo com ela para a prova. Ela nunca, ela mancou 2 vezes, porque ela tem um piquete que ela fica solta ali, ela deu coice e na verdade nós achamos até que foi isso, às vezes ela pode ter batido em outra coisa, nós imaginamos que foi algum coice, que tinha um cavalo do lado ali, uma égua do lado, que a Clayman veio junto com ela, às vezes elas ficavam brincando. Mas nunca inflamou nada, nunca teve nada. E ela é uma égua assim que poderia ter várias coisas, porque quando ela veio dos Estados Unidos, ela deu um coice no box, no avião de madeira, passou a perna, cortou o extensor. Então do extensor do pé esquerdo, ela só tem 70% dele, 30% perdeu. Então talvez isso poderia, né, Edu, porque ela trabalha com a menos, ter tido problema, ter tido lesão, graças a Deus nunca teve nada. O único problema que teve aí foi esse incidente. Sabendo disso, você passou a respeitar ela no treino. Verdade, entendeu? Verdade. Sabendo das condições do animal, das limitações, do que ele sofreu, do trauma. Quer dizer, queira ou não queira, foi um trauma que ela teve na viagem. Você passou a respeitar isso aí, entendeu? Por isso que tá aí até hoje. E Evelino, qual que é a maior... Eu sei que a maior dificuldade de um treinador é quando vem um cavalo que está ganhando na mão de outro treinador. Entendeu? E aí muita gente pega e o que eles fazem? Eles querem já mostrar para o cavalo que tem que ser no estilo dele. Entendeu? O que você faz nesse caso aí? Eu particularmente, eu acho que respeitando o animal, se você quer mudar um pouquinho a coisa, procura entrar no cavalo devagar. Mostrar para ele a sua linha, mas aos poucos. A gente pensa da mesma forma. É até injusto eu trazer o Edu aqui, né? A gente pensa quase do mesmo jeito. Então, eu penso a mesma coisa, eu estou até com um cavalo agora, que o Carioca passou para eu montar, e ele já vinha correndo bem e tudo, e eu estou fazendo exatamente o que você falou. Primeira coisa, eu perguntei a ele, como é que era, como é que você fazia, como que ele era, que tanto se aquecia, como é que você trotava mais, galopava menos, o que você fazia, como é que você fazia na prova, se aquecia pouco, aquecia muito. Então,
questionei todas essas coisas, ele me passou todo assim, o feedback dele do cavalo. E eu estou tentando eu me adaptar ao cavalo, não o cavalo se adaptar a mim, entendeu? Alguns detalhes da tocada que é muito diferente, eu falei, eu vou tentar só me organizar nesses pontos, onde é que é os pontos que eu, tipo assim, por exemplo, o carioca pede a virada com a mão um pouquinho mais alta, eu agora no começo eu estou tentando, mas é uma coisa que eu, com o passar eu vou tentar organizar nele. Se eu sentir que a linha que eu estou tentando organizar nele ali mesmo, sem querer interferir nele tanto, tá atrapalhando ele, eu me adapto, não tem problema. Então eu volto para cá, eu vou ser o carioca dele então. Aí é isso aí. Você falou uma coisa, citou uma coisa muito importante aí que muita gente não se preocupa. O aquecimento de cada cavalo, entendeu? Tem cavalo que você aquece meia hora antes da passada dele, tá? Você aquece 10 minutinhos, 15 minutinhos aí, relaxa, só caminha. Tem gente não, tem cavalos que você precisa aquecer um pouquinho a mais, ou mais próximo da passada, para dar uma energia a mais dele na passada. E muita gente não entende isso aí de cada animal, não consegue ler o cavalo, né? E você falou uma coisa aí muito importante, que você perguntou para o carioca, o que que é? Procurei saber o que que é, como ele aquece, quantos minutos de cada lado, assim, sabe? Isso aí é uma coisa que todo mundo deveria perguntar, entendeu? E tipo assim, a gente falou até lá no começo, né, Chico? Coisa do ego. Às vezes o cara pega o cavalo, não, eu sou melhor do que fulano, eu vou correr mais baixo que ele, então não quero nem saber o que ele fazia, entendeu? Ou às vezes tem o contrário, você pega o cavalo do cara, o cara não queria que o patrão vendesse o cavalo, aí o cara, tipo assim, vou passar para esse cara o que eu fazia nesse cavalo, não, entendeu? Então eu acho que o mais importante é o que você falou, o que importa é o cavalo. Então se você estava montando, o cavalo te deu alegria, pô, ajuda esse cavalo, fala com o cara o que você fazia, entendeu? Para o cara não quebrar a cabeça, não tirar ele da coisa, e você que está comprando, seja humilde. Pô, cara, como é que você fazia? Pô, o cara estava indo tão bem com você, meu patrão comprou aqui para a gente correr, eu queria continuar aí do jeito que você está indo. Que talvez o cavalo melhore por ele ficar mais experiente, né? Nem porque o cara mudou o treinamento não, entendeu? Você compra um cavalo aí de 5 anos, daqui com 6 anos, se o cara não continuar a ser um cavalo bom, só fazer o feijão com arroz em cima dele, provavelmente ele vai estar correndo mais baixo, entendeu? Porque é um cavalo mais experiente, vai ficando mais relaxado, entendeu? Começa a pegar mais ritmo de prova, e aí você vê, a marca vai baixando. Você começa com um potro correndo tanto, ele está correndo bem, daqui a pouco ele vai, quando vai chegando no sênior, né, quando é cavalo bom, você começa a pegar confiança, está cada vez melhor, você começa a empurrar cada vez mais, você sabe que não nega, aí você começa a tirar os detalhinhos, né, os limitinhos. Detalhinho. Fazer com que ele trabalhe para você, né? Não você trabalhar para ele, né? Essas coisas que vocês estão falando aí sobre Ô, Edu, essa conversa. rapidinho, só interrompe, nós excluímos o Chico da conversa. Foi. Virou uma conversa de tambozeiro, colocamos o Chico fora. Deixou eu só como tambor quietinho ali, ó. Tô igual um tambor, tinha ficado Vai lá, Chico. Eu acho que mesmo no laço deveria ter isso aí. Não sei se tem num solaçador, num acompanho, entendeu? Acho que isso é importante. É muito importante. Igual você estava falando aí agora, às vezes a gente tem que passar por cima do ego, igual você falou, porque na verdade é o cavalo que importa, né? É o cavalo continuar ganhando. Então aquele que treinava com aquele que vai treinar agora, se tiver um feedback entre eles, esse é o Foi o que o legal. Du falou no começo da conversa, você lembra que o Du falou aqui? O nome do cara e tudo. Se o cara, o Du treinou o cavalo, iniciou, correu bem, tá na mão. Todo mundo que chega. O cara sabe quem foi que iniciou o cavalo. Foi o Du, entendeu? Então, tipo assim, não tem por que o Du chegar um exemplo, lógico, não é nem o caso, né? Não é nem o perfil. Mas, por exemplo, um cara vendeu e não falou nada, é ruim pro cara, porque o cara não passou. Pô, quem iniciou esse cavalo? O cavalo tá uma bosta agora, foi fulano. Então, se o cavalo continua bem, entendeu? Vai ser bom para todo mundo, cara. Para todo mundo, quem começou, quem continuou, porque senão fica aquela história, né? No laço tem isso também, em toda modalidade, eu acho que tem... fulano treinou, o cavalo era bom com ele, o outro estragou.
Né? Assim, tô sendo meio vulgar na palavra, mas é mais ou menos isso que funciona, né? E aquilo nossa, se eu comprar aquele cavalo, faz eu comprar o cavalo, faz o patrão, ou sei lá, o amador, o jovem, o proprietário comprar um animal. Se tá bom com aquele jovem, eu cito bastante jovem e amador, porque eu mexo bastante com jovem e amador, entendeu? Então a gente vê essa necessidade de mostrar para o pai, quando vai comprar um cavalo para um jovem, para um amador, a docilidade nesse trabalhou essa potra, entendeu? Fez tudo com calma. Um jovem, um amador montar num cavalo desse, se ele vai ali, passa lá 2 vezes no galope, você explica, o cavalo dá as condições para o cavaleiro entender como o cavalo é. Você está entendendo? Dá as condições ao passo, ao trote, ao galope. Aí depois, com o tempo, aquilo que você falou, você vai pedindo. Você estava falando no percurso, aí eu vou pedindo, tá? A base está sólida, aí eu vou pedindo aos poucos. Ele vai trabalhando para mim, não eu vou ficar empurrando ele, entendeu? E o amador consegue absorver mais. Consegue absorver mais. E aí é onde que forma o conjunto rápido. Porque a maioria dos pais hoje e dos jovens amadores compram os cavalos bons, ganhando, mas dá uma reviravolta na cabeça do cavalo, no treinamento do cavalo tão grande, que o cavalo... Por quê? Porque aquele cavalo dava marca com fulano, tem que dar marca comigo. Mas não conhece o cavalo, entendeu? E anda de qualquer jeito, acaba perdendo, entendeu? Então é muito importante isso aí. Ô Du, e por exemplo, vamos falar aí de algum problema que é corriqueiro acontecer em cavalos. Que às vezes, quando eles começam a conhecer muito o que está acontecendo no tambor, eles começam a antecipar alguma coisa. Eu falando como amador, vou fazer uma pergunta para você. O que a gente vê muito nós jovens, principalmente nos amadores, é o seguinte: eles não conseguem trabalhar o cavalo muito na perna. Geralmente muito braço, levantando mão. Equilíbrio do homem, braço. Da mulher, mais quadril. Por isso que ela tem mais postura na sela, né? Com certeza. Tem mais postura. E a maioria dos jovens, eles não conseguem trabalhar o cavalo e empurrar. É sempre levantando a mão e aqui. O que você... Eu sei que seu cavalo tá fácil, qualquer movimento aí é uma pergunta meio só para esclarecer assim para quem, entendeu? Boa. O que você faria? Tem nos exercícios que você mostrou aí atrás. Um jovem que... Isso, que levanta a mão, desalinhada de cavalo, porque o cavalo está aqui, procura o tambor. Ele fez isso aqui, levantou a mão, ele mostrou para o cavalo que está na hora. E o cavalo já começa, entra uma briga dele, aí na segunda passada, a hora que ele sai de lá, ele já vem de lá já levantando a mão. Aí o cavalo não corre, perde a velocidade e já entortou o cavalo inteirinho. Não deu liberdade para o animal, principalmente um cavalo do nível desse aí. Ô, Du, eu assim, já tive amador de jeito e por incrível que pareça, você fez a leitura correta. O que fazia assim com as mãos é homem. E na época, assim, eu tinha pouquíssima experiência, sabe? Vou te falar a verdade, tinha dia que eu faltava chorar, que eu não sabia nem o que fazer e eu sabia fazer no cavalo, mas eu também não tinha bagagem suficiente nem para mostrar para a pessoa o que ela estava fazendo de errado, sabe? Eu falava assim, não, tá, mas eu enxergava, mas não conseguia traduzir isso em palavras. E aí ficou assim, até um certo tempo, até quando eu peguei e falei, ó, nós não vamos mais treinar você correndo, nós vamos treinar a sua postura o tempo inteiro, e aí depois você só vai correndo na prova, sabe? E aí o que eu fazia? Eu falei, ó, eu peguei a rédea dessa fechada, igual essas que tem de nó, de correr, e falei, ó, eu quero que você imagine que tem um tijolo aqui em cima de sua mão. Se você fechar demais, o tijolo cai. Se você abrir demais, o tijolo cai. Então, eu quero que você, no começo você vai até perder um pouco a noção do percurso, que você vai ficar prestando atenção aqui em sua mão, mas você aprender a trotar. Aí coloquei para trotar primeiro fora do percurso, para aprender isso, e aí depois coloquei aqui, para ele aprender que, tipo assim, não é levantar a mão que vai fazer o cavalo chegar lá no fundo. É ele continuar, que o americano fala, né, square, straight, continuar reto, entendeu? Que é o seu corpo que mostra o cavalo, onde é que você tem que ir. E na época eu não sabia, né, colocar isso em palavras e tudo. É igual eu falo hoje em dia nas minhas clínicas, principalmente para que tem amador, que vai fazer. E acho que por causa do Instagram, das coisas que eu coloco, eu tenho muita criança nos cursos, você acredita? Muitos vai lá para
ver você, conversar com você e tudo. Então, eu falo sempre, o cavalo vai onde você olha, porque o que você olha é o que seu corpo faz intuitivamente. Então, tipo assim, às vezes o cara tá aqui, a mão dele tá tirando o cavalo, mas o corpo dele já olhou o tambor lá, ó. Aí o cavalo tá querendo ir lá, ó. Então, isso aí que eu fiz de colocar, eu falava com ele, ó, você vai, ó, o tijolo aqui, ó, e sua visão vai estar limitada entre as duas mãos. Então, você vai olhar lá, ó, a hora que você enxergar aí depois que a gente começou aí no tambor, fala, ó, a hora que chegar aqui no seu campo turvo de visão, na sua segunda parte da visão aqui, que você começar a ver meio que o vulto do tambor, aí você começa a iniciar a curva e aí você muda o seu foco de visão no tambor. Na época foi o que deu certo para mim e hoje é o que eu uso também nos cursos, principalmente com criancinha que às vezes começa a entrar antes e tudo, aí eu marco os percursos, os lugares, eu até nos cursos assim eu levo uns cones, que eu desfoco um pouco, principalmente as crianças do tambor, que ela começa a prestar atenção nos cones e aí ela desfoca do tambor. E aí ela começa a entender o percurso sem os tambor, passando pelos cones, entendeu, Chico? Aí ela porque o tambor como você falou lá, é um ponto de referência tanto para o cavalo como para a gente, né, Edu? E outra coisa, o tambor não vai sair dali, né? Vai sair dele. Entendeu? É gente que tem que desviar dele, né? Se você arrancar os tambores, igual o Du tá falando ali, que o tambor não vai sair, você arrancar os tambores e eu marcar o cone ali, o percurso, você faz o buraco certinho e depois é só o cara pôr o tambor no lugar. Então você tem que entender essa estrada que passa e como ela funciona. Foi o que a gente falou de deixar o tambor atrás da perna, de chegar no fundo. Essa estrada, né, Edu, o cara tem que saber como é que funciona. Não é só 3 curvas e chegar lá do jeito que você entrou. Não é só tocar. É uma estrada imaginária. Isso aí, ela tem que saber para você conseguir otimizar o resultado do seu cavalo e conseguir as melhores viradas com mais força e com mais pressão, ele tem que chegar com certa distância até naquele último ponto para ali ele fazer força e acelerar. Porque como o Du falou, o cara começa antes. Se seu cavalo parou de correr na reta, você está perdendo tempo, meu amigo. Não adianta você virar colado no tambor. É a mesma coisa que você pegar uma bicicleta e entrar numa curva. Entra numa curva meio fechada para você ver se você dá conta de terminar ela. Você não consegue, você tem que, né? Carro de corrida, ele sabe, você tem que saber entrar na curva, dar o ângulo certo para o seu animal. Entendeu? Para isso, o seu animal não pode estar torto, tem que estar alinhado e você olhando aonde você vai levar. Né? Se você pode não acreditar, mas no laço a gente usa isso. Por exemplo, quando a gente laça a cabeça, tem muita gente que olha, às vezes o cavalo tá puxando o boi muito para dentro ou vem demais. A gente, até aprendi com um amigo meu muito isso, ele falou assim, olha para frente, olha para onde você está indo que a sua mão vai te seguir, vai te seguir. E é batata. É batata. Lá, sua mão segue você. E Chico, o cavalo, tipo assim, o cavalo é um negócio, ele tem uma linguagem, ele entende a linguagem corporal da gente como ninguém, melhor do que a gente. Então, muito cavalo em paleta, mas eu não fiz nada, né, amador? Né? Eu continuei. Ô, cara, você pediu. É pouquinho, mas você pediu. Aí você pega o vídeo e vai ver devagarzinho, murchou aqui. É diferente a postura. Se eu quero chegar lá, da de que eu olhei aqui. Entendeu? Você olhou, você mudou seu... Com certeza. Só, ó, seu canto de olho aqui, você já, ó. E lógico que no cavalo você não vai ficar olhando de canto de zóio. Você vai... Onde é que você vai? Você vai olhar, pô. Uma coisa importante que você falou aí agora, que é até importante você ressaltar também, o sentar na sela, né? Meio confunde o sentar na sela, né? Em vez de sentar assim, joga para trás. O Chico sabe falar e expressar melhor pra gente que ele mexe com cavalo de potro, de doma, e ele até tem um palavreado interessante de uma bolada na barriga. Bolada na barriga. É. Legal. Entendeu? Então, Aprendi na rédea. Eu ia colocar os cavalos para trotar, a hora de parar, um toco aqui em cima. Aí o Eduardo Salgado, na época eu montava com ele, ele falava, me chamava, porque eu vim lá quase da Bahia, né? Eu chamava ele de terra seca. Terra seca! Já te falei, faz de conta que você tomou uma bolada na barriga, rapaz. Aí eu fiquei com aquilo e, cara, é outra parada. Tipo assim, você começa a usar quase nada de mão e o cavalo... e sem fazer movimento nenhum, praticamente quase em cima do animal, né? Tipo assim, eu parei
a roselinha de trote, depois parece cavalo de galope, e eu faço isso desde os pontos, desde o começo. Cara, fica muito mais fácil, muito mais fácil. E na tocada, Edu, eu uso muito. Se você, assim, pegar meus vídeos, mas eu vou tocando aqui assim, ó. Eu até falo nos cursos que eu uso o pito da sela aqui para me afundar mais na sela, entendeu? Tem muita gente que só segura no pito, acho que é só segurar. Eu, por exemplo, eu uso o pito, eu coloco a minha mão e isso aqui, eu travo meu corpo aqui, ó. Então meu braço aqui, por exemplo, se eu vou virar para o primeiro tambor e eu seguro aqui, ó, então meu braço ele trava meu corpo aqui para mim não ir, eu afundo na sela, pá. Terminou a curva, eu uso esse mesmo pito para mim Equilibrar para frente. jogar para frente, entendeu? Atrapalhar menos possível o animal. Exatamente isso aí. A gente fala, até quando eu dou os cursos também, mesma coisa, a gente fala que o cavalo ele tem um ponto de equilíbrio, né? E a gente se mantendo naquele ponto de equilíbrio dele, a gente atrapalha ele o menos possível. Menos possível. Tanto para frente, para trás, quanto Nas minhas clínicas eu até uso, hoje em dia não dá nem para usar mais isso, né? Que você não vê nenhuma monarca mais garupeira. Mas na minha época tinha muito, você ia para a escola, aí tinha um coleguinha que morava perto e pedia garupa. Você pegava um nego ruim de garupa, é a mesma coisa que você montar, um cara montar num cavalo errado. Se você, você vai aqui, aqui, ó, porque o cara não te deixa andar numa linha. Aí você pega um cara, ou tem numa moto, você pega um cara bom garupeiro, o cara, se você entrou com você ali, parece que está só você na moto. A moto não desequilibra. Vocês dois estão na mesma sintonia. Então, da mesma forma o cavalo, a gente tem que buscar essa sintonia com o cavalo. Tem que buscar, no... como você falou, o cavalo tem um centro de equilíbrio, entendeu? Que a gente tem que saber disso, tá aqui atrás da cernelha, todo cavalo tem, e você tem que estar. Isso aqui, na verdade, na equitação eles chamam de centro de gravidade, né? E eu nas minhas clínicas eu uso um retroprojetorzinho, eu levo e mostro a diferença de como muda isso aí no cavalo. Até no jeito de você estar, na hora de você tocar, na hora de você sentar. Esse cavalo aqui, por exemplo, foi vendido. Agora o menininho veio aqui treinar para ir correr agora na prova que a gente estava por último aqui agora. Aí ele foi, esse cavalo não passa o tambor. Ele veio de lá do mesmo jeito que ele vai e ele continuou aqui. Eu falei, não. E lá, por que foi? Eu não puxei? Eu falei, não tem nada a ver com puxar. Você senta fundo na sela aqui, ó, e deixa o cavalo virar. Aí ele foi, eu falei, vamos fazer devagarzinho e tal, calma, você comprou o cavalo agora, não precisa... Aí foi lá na prova, ele quer sentença e tal, e eu estudo bastante esses negócios que eu falei de mente de atleta. Eu falei, ó, Pedro, o negócio é o seguinte, nós somos uma pessoa, eu, Evelino, você, Pedro, igual aqui o Chico, Du, dentro de nós é como se funcionasse duas pessoas, o automático e o que pensa. A gente não pode deixar o que pensa atrapalhar o automático no esporte, porque quando a gente começa a pensar demais, o automático falha. Você pode ver quando você está na melhor fase, o dia que você está mais laçando, o dia que você está tocando melhor, você não está pensando. Você só está fazendo. Então esse dia quem está trabalhando no automático. O dia que o que pensa, eu tenho que levar... Você parou para pensar. Se você tocou um cavalo pensando, você já não toca do mesmo jeito. Nem empurrar ele na mesma velocidade você não empurra, porque você está pensando. Entendeu? E esse que pensa, o que acontece? Ele é o que mais sabota o que faz no automático, o 2. Porque aí ele começa, você não é bom bastante. Chico, para. Cara, você não dá conta. Deixa uma dúvida em você. E aí o automático vai encolhendo. Foi o que eu falei com ele, ó, quero que você preste atenção em tudo que eu estou fazendo aqui. Falando com você, isso aqui vai ficar na sua cabeça. O ser humano tem uma capacidade, é igual um computador. Às vezes você não pode repetir, mas está ali na sua cabeça gravado. Só que a hora que você entrar lá dentro, eu quero que seja no automático. Eu quero que você esqueça, você não tem eu, não tem seu pai, não tem ninguém. Cara, parece que foi mesmo que eu ia montado no cavalo com o menino. Primeira vez que ele tocou esse cavalo aqui. O cavalo tem 5 anos. Ele foi lá, falei, não precisa explorar demais pro primeiro, deixa ele encaixar, depois se virar. Ele sentou na cela assim, 16.900. Como é que saiu, me abraçou, chorou, pelo amor de Deus. Não imaginava nunca. Conseguiu fazer isso aí? Porque foi feita uma base sólida. Se não tivesse, ele não conseguiria. Nem adiantar. Tudo que você explicou para ele não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Ele sabia o que tinha. Você sabe o que você tem, no que ele está montado, ele não sabe ainda. Você só tem que transmitir para ele entender o que é. Evelino, eu quero agradecer imensamente a oportunidade e a honra que você deu para a gente de estar passando esses dias agora gravando com você aqui, você passando um pouco da sua
experiência com o cavalo, com a modalidade de 3 tambores. Cada dia que eu aprendo mais, eu gosto mais ainda dessa modalidade. Agradeço você também por expor, porque você se expôs a passar esse conteúdo para a gente. Você não escondeu nada, tudo que a gente perguntou, tudo que você pôde falar, você falou. É claro que é um programa que não é tão grande de tempo, mas eu acredito que ficou bem claro de como funciona todo o seu programa de treinamento, como funciona toda a sua metodologia de trabalho, tanto desde o início até o final, até você ter o cavalo pronto. É uma admiração muito grande como você, como treinador e como pessoa. O Evelino treinador é excepcional e o Evelino pessoa, uma pessoa emocionante, que a gente sente o amor que você tem por tudo que você faz. Obrigado. Vai me fazer chorar, Chico. Eu já sou meio emotivo. Obrigado, cara. Assim, demorou, né, pra gente conseguir achar a data, às vezes marcava, chovia, né, e o Du intermediou aí, porque a gente acabou se conhecendo pelo telefone, mas o Du é uma pessoa que eu conheço há mais tempo e é uma pessoa que, como eu falei aí no bate-papo, eu admiro. Então, quando ele me mandou a mensagem, a gente já tinha até conversado um pouco, uma hora que ele me mandou a mensagem, eu falei, não, tá, se não desse um jeito, eu ia dar um jeito. Então eu falei, vai dar certo. Aí eu pedi as faixas, acabou que deu certo fazer nesses dias aí agora. E eu espero de verdade que eu tenha conseguido ajudar, e tanto aí as pessoas que vão assistir, como também o canal. E só agradecer do ter citado meu nome aí, de você estar vindo aqui falar comigo. Para mim é uma grande honra, né? Porque você se sente privilegiado num país que tem tantos bons treinadores aí, correndo marcas baixas. E você está aqui comigo hoje, mais esse dia aí para gravar o meu programa de treinamento. Isso me deixa muito lisonjeado, muito agradecido. Eu quero agradecer também o Arazopone, né? Que você trabalha com eles aqui, né? Sim, sim. Ter fornecido todo o tempo seu com a gente aqui, fornecido todo o amparo que a gente precisou, pista, tudo aqui para a gente estar podendo fazer esse programa. Em nome da Quarter Sports, eu quero agradecer você, quero agradecer ao Arazopone, e fica aqui a nossa honra ter esse pequeno tempo com você aqui, que eu acho que o tempo foi pouco, mas parece que foi tanta coisa que aconteceu que criamos até intimidade, né? Com certeza. Fiquei seu fã, de verdade. Opa, obrigado. Obrigado. Só agradecer, né, Du? É isso aí. Parabéns, Evelino, pelo seu trabalho. E aquilo que eu falei, pela pessoa que você é, família, isso aí é importante no profissional. E você mostra isso aí nos seus cursos, nas suas viagens aí que você vai fazer, que você está indo fazer. E isso é muito importante. Eu acho que a família, para começar, a família é a base de tudo. Base de tudo. Como diz lá na minha igreja, o primeiro ministério da gente, né, é a nossa família. Então não adianta estar tudo bem lá fora se em casa está tudo mal, né? Então o primeiro ministério, e eu levo isso muito a sério, então para mim o que vem em primeiro lugar é minha esposa e minha filha. E se está tudo bem lá, às vezes as coisas não estão tão bem aqui, mas tudo passa, né, Du? Tudo passa, Isso aí, isso aí. Por levantar, por Isso deitar, aí, isso aí. Parabéns mesmo. Obrigado. Deus continue te abençoando. Amém, nós todos.